Prontinho, boa noite. Oi, Polly. Já vou te incluir aí, peraí. Oi, 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 tudo bem? bem? A cara de arrasada, de mãe, a pessoa que passou a tarde na rua, pegou chuva, bem vida real. E Isso aí, tudo aí, bem? vida demais. Tudo jóia. Que Deixa eu bom. ver se tá dando pra Bom, ouvir agora direitinho. vamos testar aí o som, dar uns minutinhos aí para quem for chegar. Tá ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Tô cortando Que aqui a bom. testa. Deixa eu. Aqui embaixo tem esse aviãozinho aqui que dá pra gente mandar, se quiser mandar agora um alerta para alguém, dá para enviar por aqui. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas já, a gente já se fala. Espera aí. Tá ótimo. Pode mandar. Vamos lá. Eu não sei mandar para um montão de gente ao mesmo tempo, que daria também. Ah, que bacana. A Vivi entrou. Ei, Vivi. O pessoal tá chegando aí. Vamos lá. Conhecer um pouquinho da disciplina positiva, né? Eu acho muito legal aí que o Ah, pessoal que tem interesse. É importante buscar os conhecimentos mesmo, né? Aprofundar, porque vale a pena. vale sim, eu Vale a sempre falo que pena. educar não é fácil. Nem com a Não é? disciplina positiva é fácil. Mas se a É, gente não busca informação, não busca ajuda, fica mais difícil ainda, né? isso mesmo. Na hora que for Bom, para começar, você me avisa, que a gente já pode começar. só mandar mais uns aviões aqui. Se você quiser mandar para alguém aí também, vamos. Ah, beleza. É que eu mando os lembretes aqui. Quem tá online aí também quiser chamar as amigas, essa é a hora. Ah, obrigada. Aninha entrou, tô vendo, Aninha. Minhas amigas aí, ó. Isso aí. Estão sendo contaminadas pela disciplina positiva. Que Isso bom! aí. Isso mesmo. Semente boa. É, isso mesmo. Bom, então vamos começando, né? De qualquer forma, depois a live Vamos. fica gravada por 24 horas. E aí, quem não conseguiu assistir ao vivo, eu deixo lá nos stories, você consegue também compartilhar e a gente deixa disponível por 24 horas para quem não conseguiu assistir com a gente aqui. O bom de participar ao vivo é que pode fazer perguntas, né? Tirar É, isso dúvidas, mesmo. É isso tá aí. bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar, vou começar então, vou contar um pouquinho de como eu descobri a disciplina positiva, falar de como a disciplina positiva entrou na minha vida. Ah, bacana. Bom, eu conheci a disciplina positiva quando a minha filha tem 2 anos e meio. Então, quando a Luísa estava com 1 ano, mais ou menos, eu estava assim, o primeiro ano de vida dela foi um ano muito difícil para mim, por uma série de situações de trabalho, de estresse, da separação, né, pós-licença maternidade, e ter que me reorganizar, porque assim, quando nasce o filho, dizem que nasce uma mãe, né? Só que não É, isso nasce assim mesmo. automaticamente, não. Pelo menos comigo, não foi assim. Essa mãe não nasceu assim de uma hora para outra. Eu fiquei É um esperando essa mãe nascer, processo. ela demorou um pouco, foi todo um processo. E eu acabei iniciando um formato de educação reproduzindo o modelo que eu recebi, né? Reproduzindo o Uhum. modelo que eu conhecia através dos meus pais. E eu, assim, chegou uma hora que eu estava com tantos gritos, tanta impaciência, tanto Uhum. estresse com a minha filha, que eu vi que aquilo não era o que eu queria. Falei, gente, não é possível Uhum. que a maternidade seja isso, sabe? Cadê aquele mundo encantado que a gente escuta falar? E assim, aquilo foi me dando uma angústia muito grande. E eu comecei a procurar ajuda. E aí, numa dessas ajudas na internet, de leitura, né, modelos de educação, para procurar onde eu estava errando,
E aí eu cheguei na disciplina positiva. Ai, que E assim, a bacana. transformação, caramba, sim, eu tenho muita vergonha, mas eu vou dizer porque aqui são todas mães, e eu acho que a Isso gente mesmo. precisa dividir isso, porque eu tenho certeza que eu não sou a única que passei por isso. Eu dei uma palmada na minha filha. Se meu nível de loucura chegou num grau, que eu dei uma palmada nela, ela era um bebê, tinha 1 ano. Dei uma Um palmada na aninho. perna, 1 aninho. Nossa, mas aquilo doeu tão mais em mim. Imagina. Nossa, mas eu Imagina. chorei, eu passei uns 2 dias assim, arrasada com aquilo. Sem contar os gritos, É. né? Que é o Porque que quando vem chega aquelas. nesse, quando chega nesse nível da gente chegar a bater, porque realmente, assim, o estresse passou, assim, do limite mesmo, né? E E aí, realmente precisa de uma ajuda. quando eu fui estudar a disciplina positiva, aí teve um momento que eu li que a palmada é muito mais sobre a incapacidade do adulto em lidar com aquela É. situação do que merecimento da criança. Aquilo, nossa, aí me doeu mais ainda. Porque, de fato, assim, Uhum. era uma incapacidade total minha de encontrar meios, ferramentas, mecanismos de contornar aquilo, de lidar com aquilo, entender o que estava se passando com aquela criança. Uhum. Para quem não conhece, né? Meu nome é Lucideus, tá? Eu sou psicóloga, nunca trabalhei em área clínica, sempre trabalhei em empresa. E sou educadora parental, graças à minha filha. A oportunidade que a maternidade me trouxe foi depois de 1 ano de estudos. Né? Minha filha tinha 1 ano quando eu comecei a estudar. E com aproximadamente, um pouquinho depois de 2 anos, ela tinha 2 anos e 2 meses, eu fiz a certificação. Então, tá fresquinha aí a certificação. Tem pouquinho tempo, mas eu venho praticando desde o início dos meus estudos e colocando em prática, e me apaixonando tanto que eu resolvi, né, me tornar educadora parental para compartilhar esse conhecimento com outras mães, que eu tenho certeza que eu não sou a única que enfrento essas dificuldades, né, que enfrentei, e outras dificuldades virão, a gente só É. aprende a lidar com elas de maneira mais eficaz, mais assertiva, né, de forma que a gente tenha resultados que vão servir para a vida adulta, para a vida da criança quando for adulta. Uhum. É isso, um Mesmo. pouquinho da minha história com a disciplina positiva. Deixa eu me E você, apresentar aí pro Glória? pessoal. Meu nome é Poliana, pessoal, tudo bem? Eu sou pedagoga, tenho minha formação também em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E fiz recentemente também minha formação em terapia. Ai, desculpa. Disciplina positiva. Educadora parental. E aí eu queria contar um pouquinho da minha experiência em relação à disciplina positiva, porque igual é um pouco parecida com você. Na verdade, eu comecei, né, mais com meu filho mais novo, né? Então quando eu fiquei grávida, né, a gente fica naquela coisa, né, da mãe perfeita, do filho perfeito, a gente vive aquela coisa, né, da paternidade que a gente ainda não tem experiência. E a partir do momento que você chega em casa com aquele pacotinho na mão, que você vai ver que as coisas não são bem assim, né? E muitas pessoas falam, essa parte ninguém conta pra gente, ninguém partilha, que é uma parte muito difícil, né, em relação, né, aos nossos sentimentos, né, em relação a uma pessoa que fica totalmente dependente de você, que não sabe, né, se comunicar, né, com palavras, que a gente precisa, né, ter essa conexão aí para saber o que a criança precisa, ter muita tranquilidade. E aí eu conheci num grupo de mães que eu faço parte, então uma amiga me convidou e eu entrei nesse grupo que chama até Puerpério. E é muito interessante que essas mães, elas partilham de objetivos comuns, né? De uma educação humanizada, de parto humanizado, e foi muito bacana. Aí, a partir do momento que eu descobri, eu fiquei muito interessada, porque educar com respeito, né? Com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, eu falei, é isso que eu preciso para a minha vida. Porque eu sou de uma educação muito autoritária, eu falo, né, que eu não julgo os meus pais pela educação que eu tive, mas eu faço uma reflexão, né, de que eu posso fazer diferente, não reproduzir aquilo que, né, foi o que aconteceu comigo, né? E hoje a gente vê alguns comportamentos, né, adultos que são reflexos da infância, né, daquilo que a gente vivenciou na nossa educação. Então, meu objetivo é esse, né? E aí, quando a gente pega o livro, né, da Jane e lê a capa, né, fala assim, guia clássico Mostra para aí, mostra aí. pais, um guia clássico para pais, professores que desejam ajudar crianças a desenvolver autodisciplina, responsabilidade,
cooperação e habilidades para resolver problemas. Eu falei, gente, é isso que eu preciso para minha vida. É isso que a gente precisa para nossa vida. E assim, E a partir do momento, né, que eu fui conhecendo, né, as ferramentas e fui aplicando, né, em casa, as coisas ficaram mais leves, sabe? E aí, vendo a possibilidade também de aplicar a disciplina positiva onde eu trabalho, né, com as crianças, onde eu trabalho, com os professores e compartilhando também com as minhas amigas, né, coordenadoras, e a gente tem colhido muitos frutos, né? Não é um caminho fácil, porque a gente tem, né, toda aquela coisa de repetir, sabe, aquilo que fizeram com a gente, e de enfrentar desafios, né, resistência por parte de algumas pessoas, mas a partir do momento que a pessoa entende o propósito da disciplina positiva, ela se abre e os comportamentos se mudam, né, e a gente vê que quando a gente avalia, né, o comportamento desafiador de hoje, né, o que a criança demonstra para a gente hoje, o que a gente quer para o futuro, a gente vê que o caminho, né, a disciplina positiva ajuda. Não é uma fórmula mágica, né, não é fazer, né, de um dia para o outro, é um processo. É receitinha, não. Não é receitinha, é um processo, né? Quando a gente fala das ferramentas, o pessoal fala, então vai ser fácil, né? Mas não é um processo, né? A gente tem que estar disposto, né, a saber que é a longo prazo, né? Do dia para a noite, né? Então, é muita paciência e perseverança. Pegando um gancho, tudo que você falou, Polly, pegando um ganchinho de tudo que você falou, assim, você falou da questão da maternidade perfeita, né, do parto humanizado. Eu também vivenciei tudo isso. E assim, eu acho que o principal é a gente controlar a expectativa, né? Depois que você tem o filho, tá lá a criança, a gente está ainda com aquela expectativa de acertar, expectativa da criança dar os retornos que a gente espera, e às vezes a gente acha que é preocupação com o melhor para a criança, e também, mas tem muito julgamento externo. Né? A nossa expectativa é tão alta sobre a criança, muito pelo julgamento que vem de fora, de como as pessoas vão olhar para mim, o que as pessoas vão pensar, nossa, meu filho se comporta assim. É muito mais pela vergonha que a gente acha que está passando, e às vezes passa mesmo, né? E do que a consciência do resultado que a gente espera, de quanto aquela criança precisa de ajuda e como a gente pode ajudar. Você falou também da questão dos pais, né? Eu também vim de uma educação autoritária, com muita punição, e assim, eu já falei aqui em outros momentos, né, que a punição só ensina a gente a tomar cuidado para não ser pego. Porque a gente começa a criar mecanismos de desviar daquilo. Eu sei que tem uma determinada situação que se eu fizer isso, eu vou sofrer tal punição, tal consequência. Então eu vou desviar, vou dar um jeito de passar por outro caminho, vou criar outras estratégias para fugir daquilo. E é óbvio que não tem julgamento com relação aos nossos pais, primeiro, gente, porque assim, eles com certeza, tudo que fizeram por amor, achando que estavam fazendo o melhor pra gente. Então, assim, tem zero julgamento. Eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham de recurso naquele momento. Era outra época. Muitas vezes, né, as pessoas falam, por que as crianças de hoje são diferentes? Porque o adulto de hoje é diferente. Né? Na época dos meus pais, existia uma cultura muito forte de uma educação, né, uma convivência, na verdade, social, de uma forma mais hierárquica. Né? Então, assim, o pai... ele tem poder sobre a mãe, né? Ele tem mais poder em casa do que a mulher tem mais poder sobre a criança, o patrão tem mais poder sobre o pai. Então, assim, era uma convivência, né? Uma sociedade muito mais hierárquica. E hoje, a gente não vê uma mulher pensando, meu sonho é me casar com um homem para eu ser submissa a ele, lavar, passar e cozinhar. Sim, até pode ter, mas eu acho que não é o senso comum. Né? Então, assim, as crianças não têm esse exemplo em casa, né? Não tem esse exemplo. Hoje em dia a mãe trabalha, o casal trabalha, os homens a geração atual, principalmente, está muito mais independente, buscando espaço e não aceita humilhação de superior. Hoje em dia tem assédio moral, tem, né, um monte de coisas que regem as relações também no trabalho. E os exemplos de uma convivência de humilhação, né? Vamos colocar assim, foram diminuindo. Então, assim, as crianças não veem isso em casa. Então, por que a gente acha que as crianças... Só porque a criança precisa ser submisso.
Nossa, que criança ousada, se a criança fala alguma coisa, só se expressa, a criança, o que a gente chama de ousadia, de mau comportamento, às vezes é só a criança se desenvolvendo e se expressando. Né? Então, assim, falando, liberando um pouquinho aí a pressão que os nossos pais sofrem, de repente, por hoje achar que fizeram um papel errado, algo errado, que não foi, né? Eles fizeram o que eles podiam com o que eles tinham. Hoje em dia tem a internet, né? Tem aí a disciplina positiva sendo divulgada em vários canais, né? Tem os educadores parentais, tem as redes de apoio. Muito estudo, Tem um monte de meios da gente buscar ajuda. E antigamente a rede, até tinha rede de apoio, era, né, as irmãs, as tias, as avós, mas todo mundo fazendo, tinha um padrão que conheceu na própria vivência, na própria prática. Isso mesmo. Então vamos lá? Vamos começar. Vamos lá, até aí tá tudo bem. Vamos lá. Todo mundo tudo tá aí bem. acompanhando. Como surgiu, né, o conceito da disciplina positiva, da onde que veio? Muitas pessoas acham, né, que a disciplina positiva é modismo, que novo, que é um pouco de achismo, né, que viu na internet, assim, não busca se aprofundar e fica naquele conhecimento raso e às vezes faz críticas, né, sem saber que a disciplina positiva existe uma fundamentação teórica. A gente teve aí pessoas que estudaram, né, esses conceitos, né, e a Jane, que escreveu, né, os livros e foi coautora de vários, ela teve esse embasamento, né? Então esse olhar, né, para as relações sociais, para o social, ele começou lá no início do século com Alfred Adler, que é um dos teóricos aí, inspiradores, né, da disciplina positiva. A gente fala que são conceitos adlerianos, e ele começou já pensando nessa parte social. E o Alfred Adler, ele é um dos contemporâneos aí de Freud. Ele conseguiu abrir junto com Freud, né, a Sociedade de Psicanálise, mas ele rompeu com Freud porque ele queria focar mais no social, e o Freud, ele já ia mais para a linha do individual. Então, eles chegaram, né, a ficar juntos, mas cada um partiu para um lado. Ele é médico, psiquiatra e psicólogo, e embasou seus estudos aí nessas relações humanas que a gente fala. Então, uma das coisas que o Alfred Adler descobriu foi o objetivo primário das pessoas, que eu acho espetacular. As pessoas precisam se sentir, né, importantes e pertencentes. Então, esse foi um dos conceitos, né? Do século passado até os dias atuais, né? A gente, olha pra você ver. E ele foi um homem, né? Um homem, assim, à frente do seu tempo, e ele é lá da Europa, e ele chegava em praça pública para poder falar, né, daquilo que ele acreditava, das relações mais horizontais, da igualdade entre as pessoas, entre adultos e crianças, entre homens e mulheres, né? Agora, imagina essa crise no século passado, no meio de uma guerra, uma pessoa falando de respeito, de relações sociais, de igualdade. Foi perseguido, né? Não tinha muito como escapar. Foi bem ousado ele. E ele corajoso, foi muito... graças a ele que a gente está aqui. E ele foi muito famoso lá na Europa, ele chegou, né? Teve um reconhecimento muito grande no norte dos Estados Unidos, né? É engraçado que aqui no Brasil a gente não tem pessoas que aprofundam nos estudos de Alfred Adler, né? Agora as pessoas têm voltado o olhar, né, em relação à questão da disciplina positiva, né? Mas a gente não tem aqui psicólogos especialistas, né, nos conceitos adlerianos, né? Agora acho que dá um movimento maior, mas quando eu fiz a minha graduação, eu graduei há 10 anos atrás, assim, passamos, assim, existiu esse cara aqui, tchau, passa batido. Sabe? Não tem um aprofundamento numa teoria tão importante, tão rica, tão necessária, tão atual. Né? Como você falou, parece pessoas agora está sendo disseminado porque a sociedade, né, chegou à conclusão de que, opa, esse grupo que está aqui deu alguma coisa errada. Então, assim, a gente fala muito, não, eu fui criada assim, mas eu sobrevivi. Eu já falei isso muitas vezes, gente. Não, mas eu fui criada assim, essa deu tudo frase bem. é típica. Eu dei certo. Assim, tá tudo bem. Mas assim, tá tudo bem mesmo, sabe? Será?
Vamos olhar aí. Será que você não está dando uns berros desnecessários, tomando uns negocinhos, uns remedinhos controlados, tendo umas crises de ansiedade, sabe, umas tendências ao consumo exagerado? Então, assim, a gente não está saudável. A doença do século, gente, é depressão, ansiedade. Então, assim, a doença do momento ali, a geração de 30 anos, todo mundo tendo depressão e ansiedade. Então, peraí, será que está tudo bem mesmo? Será que realmente não vale a pena a gente olhar com carinho para isso e cuidar das nossas feridas e do que a gente é hoje para poder ser uma pessoa melhor, para, em consequência disso, ser uma mãe melhor? Será? Né? Então, assim, vamos olhar para isso com carinho, desarmar um pouco, porque assim, não tem cobrança, não tem julgamento. O nosso objetivo aqui é falar que existe um outro caminho, para que você tenha escolha do caminho, só isso. E se você escolher o caminho que você tem condição hoje de seguir, eu vou manter aqui o caminho que já é automático, né? Tá tudo bem também. Todos os dias são oportunidades novas pra gente. Então, não tem problema. E uma coisa bacana que o Alfred Adler ficou famoso também era a cura dos 14 dias. Então, ele receitava para as pessoas com sintomas de depressão naquela época, né? No período de guerra, né? No início do século, né? E ele falava, né? Eu vou receitar para você aqui 14 dias para você fazer o bem para as pessoas. Durante esses 14 dias, todo dia você fazer algo, né, de bom para uma pessoa. Aí as pessoas chegavam, às vezes, e falavam, mas isso não dá certo comigo, então eu vou fazer 21 dias para você. Então ele ficou famoso, Você é um caso mais grave, você precisa de 21 dias. Então, assim, a cura dos 14 dias. O quanto é poderoso você fazer o bem, você olhar para o outro de forma generosa, respeitosa, genuína. Né? Se 14 dias fazendo o bem para alguém te traz coisas boas, boas sensações, boas, né, retornos positivos do seu corpo, imagina você fazendo bem para o seu filho, para aquele serzinho miudinho que a gente olha com tanto amor, ama com tanta intensidade. Né? É uma via de mão dupla. A disciplina positiva, ela incentiva a gente, encoraja a gente a ser respeitosa com a criança, mas, na verdade, quando você é respeitosa com a criança, está sendo respeitosa com você, com os vizinhos, com as pessoas ao seu redor, com o cachorro. Então, impacta na sua vida como um todo. Só experimentando mesmo para saber. É uma prática, é um exercício. Né? Como a gente falou no início, não tem receitinha, não é? Eu sempre falo isso para as pessoas. Quanto tempo você demora para aprender algo novo? Quanto tempo você demora para aprender uma língua nova? Quanto tempo você demora para aprender uma ferramenta nova, né, tecnológica? Quanto tempo você demora para aprender a mexer em alguma, sei lá, um eletrodoméstico, alguma coisa... Não sei, eu falo de mim, eu falo de Excel e inglês. Quanto tempo você demora para aprender isso? Quanto tempo você demora para mudar hábitos alimentares? Quanto tempo você demora para incluir hábitos saudáveis na sua vida? Quanto tempo você demora para entender que seu corpo precisa de exercício e fazer disso uma prática constante? Ainda estou tentando, estou na luta. Então, por que a gente acha que a criança vai entender e vai repetir algo que a gente está dizendo que precisa ser feito na primeira tentativa? Já está claro que o aprendizado é por repetição. Precisa fazer todos os dias, várias vezes, a mesma coisa, para que o seu organismo apresente respostas, né? Para que aquilo deixe de ser sofrido, vire um prazer, vire uma rotina. Então, por que se a gente, como adulto, né, emocionalmente saudável e sabedor das coisas, tem um tempo para aprender, para mudar um padrão, para mudar uma prática? Por que a gente acha que a criança que está aprendendo agora sobre o mundo, sobre a vida, não tem um cérebro maduro o suficiente para interpretar as coisas da maneira que a gente interpreta? Para eles vai ser mais fácil. A gente fala, eu já falei, já expliquei, já ensinei. Então, assim, tem alguma coisinha que de repente não está sendo feito da maneira correta, vamos colocar assim, né? Não está sendo consistente. Será que você está fazendo sempre igual? Porque precisa de foco e constância. Precisa ser, né? Não dá para hoje pode assim, amanhã eu vou fazer assado. E uma das coisas que eu lembrei também quando você falou da sua criação, né? Que está dentro do que a disciplina positiva fala, que é da questão da gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Como eu falava, eu gritava e eu me alterava muito com ela, eu acabava trazendo toda a energia
que eu vinha do trabalho, do estresse, da pressão que eu sofria, para casa, né? A minha cabeça ficava em trabalho 20 horas por dia. Então, né, imagina, 20 horas por dia com a cabeça no trabalho. Quando você não está lá fisicamente, você está com a cabeça lá. Acordava de madrugada para responder e-mail. Sim, já recebi feedback de colegas. Nossa, você mandou um e-mail às 4 da manhã? Tipo, você tá doente? Eu não dorme, você vai ficar doente, para com isso. E aí você acorda. Eu vivia, o que aconteceu? Eu descarregava nela o estresse. Eu, opa, peguei pesado. Então aí depois eu ficava mansinha. Doce, meiga, suave. Então assim, eu vivia nos extremos, entre a firmeza excessiva e a gentileza excessiva. E aí é óbvio que a criança só tem como ficar confusa. Esse adulto é totalmente louco. Tá gritando comigo, daqui a pouco meu amorzinho vem cá, não sei o quê. Então assim... as relações... Nós somos espelhos, né? Eu falo que a criança aprende muito pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, né? E um mantra que eu falo, né, com os pais, que a gente tem que ter todos os dias, né? O adulto sou eu, o adulto sou eu, né? A criança é uma criança, eu sou o adulto. Então é um mantra que a gente precisa repetir. Uma época, Polly, que eu escrevi isso num papel, ofício, colei na geladeira. Eu sou o adulto da relação. Eu escrevi esse mantra e coloquei preso na minha geladeira. Cada vez que eu usava a pausa positiva, ia lá e olhava, eu sou adulta, eu sou o adulto, isso não é pessoal, não é pessoal, o adulto sou eu, vamos lá, ela precisa de mim, ela só quer ser aceita, amada, pertencente, o que eu posso fazer por essa criança? E aí você vai repetindo aquilo e vai praticando, né? É igual dirigir. Você começa, tem que... Opa, o que eu tenho que fazer agora? Vou passar primeiro, tem que pisar na embreagem. E depois, com o tempo, com a prática, vai automático. Você nem percebe que passou marcha, se não passou. E aí você muda de carro, vai naturalmente, começa tudo de novo. Vira uma coisa natural. Mas precisa ter constância. Precisa ser feito. Precisa buscar essa transformação interna. Porque os ganhos são comprovados. Comprovado. E aí, seguindo aí, a gente percebe, né, que a gente teve outros, né, autores aí que embasaram também a disciplina positiva, que um deles também é o Dreikos, né, Rudolf Dreikos, que foi um amigo lá do Alfred Adler, e ele foi um seguidor, né, da psicologia adleriana e desenvolveu um livro que foi muito famoso também, que chama Crianças, o Desafio. Então, ele contribuiu muito para os estudos também da Jane e para a escrita do livro da Disciplina Positiva. E tem uma frase, né, dos Dreikos que eu adoro, né, e repito sempre, né, que as crianças, né, essa que eu falei, são boas observadoras. Essa eu não falei, não. São boas observadoras, mas péssimas intérpretes. E outra frase que ele fala, que nunca faça pela criança aquilo que ela é capaz de fazer sozinha. E ele fala, uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então tem umas frases do Dreikos assim que eu acho que já viraram assim. Eu falo sempre jargão e eu falo sempre, né, e compartilho mesmo desses estudos dele. E esse livro dele ficou o encorajamento. Muito sobre encorajamento, e assim, quanto a criança se sente melhor, se sente pertencente, se sente aceita, sendo encorajada, né? E quando a gente começa a ter esse interesse genuíno de olhar para o comportamento, além do comportamento, esquece que esse negócio de comportamento está se comportando assim para me afrontar, para me envergonhar, porque a criança não tem nem o cérebro capaz de fazer essa sinapse aí, de que eu vou confrontar esse adulto, eu vou desafiar a minha mãe, vou tirar ela do sério fazendo isso. Não. O mau comportamento, que a gente chama de mau comportamento da criança, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Né? E aí a gente conhecer um pouquinho da nossa criança e buscar as formas de maneira respeitosa para o adulto e para a criança, para tirar a criança daquele lugar, daquela área ali de estresse, porque não é gostoso passar por acesso de raiva, né? Imagina, a gente como adulto, quando tem que enfrentar alguma situação difícil, a gente se sente depois cansada, com dor, fica aquela ressaca física, né? O corpo todo fala com a gente depois de uma crise de raiva ou de uma noite de choro. Imagina para a criança com aquele corpinho miudinho. E ele fala bastante sobre isso, né? O Dreikos, que
ele até chegou a fazer uma tabela, né, explicando o que tem por trás do comportamento, né, desafiador das crianças, né, e uma frase que ele fala, né, o que ela está tentando me dizer com esse comportamento. Então, a gente parar e pensar, né, e ver qual é a crença da criança em relação àquele comportamento. E é muito bacana, sabe? O Dwyckoff, ele desenvolveu bem essas teorias dos conceitos adlerianos aí, contribuiu muito para os estudos da Jane, né? A Jane Nelson teve esses teóricos aí, embasadores aí dos seus livros. E ela é mãe de 7, né? Eu acho linda a história dela, né? Avó de 22, e ela tem 14, né, bisnetos. E ela chegou a escrever, acho que 18, mais de 18 obras, né, relacionadas à disciplina positiva. E o livro clássico dela, para quem tem interesse, né, em aprofundar, que é um guia mesmo, introdutório, porque a gente vê em vários livros, né, da disciplina positiva, tem disciplina positiva na sala de aula, tem disciplina positiva para adolescentes, né, tem a disciplina positiva para deficientes físicos agora, né? Muito bacana. E esse aqui é o que eu recomendo, né, para todos, né? Que é o livro básico, introdutório da disciplina positiva, onde ela conta toda a sua história, onde ela fala, né, dos conceitos aí básicos desses teóricos do Alfred Adler, né, do Dwyckoff, onde ela buscou, né, esses embasamentos aí para desenvolver também os seus estudos, né? A Jane é uma estudiosa, ela é psicóloga, terapeuta familiar, né, lá nos Estados Unidos, ela trabalha muito tempo com isso. Ela é mestre, né, doutora na área da psicologia. E ela trabalhava ajudando as famílias, né, os pais na orientação, e ela precisava, né, de um guia, de um material que pudesse ajudar os pais na educação dos filhos, e também, ela também como mãe, né, nos desafios dela em casa, na educação dos próprios filhos. Então ela traz essa experiência dela, o livro é muito gostoso de se ler, porque traz aí histórias, né, ele é todo ilustrado, então ela vai contando, né, casos, experiências, a gente vai lendo e vai percebendo, né, com leveza e tranquilidade, né, os conceitos, Eu de acho como aplicar. maravilhosa a história dela. Né? A história dela é maravilhosa porque, assim, quando a gente conhece a disciplina positiva e a história da Jane Nelson, que é a mãe da disciplina positiva, porque ela que deu esse nome, a gente acha que a vida dela foi perfeita, né? Mas ela só descobriu a disciplina positiva no 5º filho. E foi quando ela ficou, ela na faculdade, ela ficou assim, impressionada quando ela soube, né, que existia uma teoria que falava de maneiras diferentes de educar. E ela ficou tão impactada que ela quis levar isso para as pessoas, fazer grupo de pais e falar, olha, gente, existe isso aqui. E aí o que ela fez? Ela pegou os conceitos adlerianos, transformou em ferramentas para ficar acessível. Então ela levava situações, cases para poder trabalhar nos grupos de pais. Ela escreveu em tempo recorde o primeiro livro dela, né? Até na história ela conta que saiu com tanto erro de edição, assim, erros mesmo, né? Que ela conta que era de se envergonhar. E aí já está em não sei quantas edições. É um dos livros mais vendidos, um best-seller mesmo, o livro dela. E já foi traduzido em mais de 50, tá viva, tá, gente? A gente está falando de uma história que começou no século passado, mas a Jane Nelson está viva e super ativa aí. Aqui no Brasil, tem 7 livros traduzidos. Né? Só 7 é um bom número, porque a gente começou a contar de quando começou a vir para o Brasil. Por isso que aqui no Brasil parece que é uma coisa nova. Mas se for para a Europa, positiva não é uma novidade. É muito bacana a história da Jane, né? E a gente, aprofundando aí nos estudos de disciplina positiva, a gente vai, né, conhecendo as ferramentas, entendendo, né, de como aplicar. E eu falo que é contagiante mesmo, né? Quando a partir do momento que a gente conhece, a gente fica nessa missão, né, como educadora parental, de estar contaminando, né, as pessoas aí com esse sentimento mesmo, sabe? De ajuda ao próximo, de ajudar as pessoas, né, nos desafios aí na educação dos filhos, né? Não é uma receita, igual, né, a gente está falando aqui, são ferramentas que cada um, né, aplica em casa, nas possibilidades, né, do lar, na dinâmica familiar, para desenvolver nas crianças, né, as habilidades socioemocionais. E eu que trabalho com educação, né, hoje as habilidades socioemocionais é uma coisa que a educação tem voltado os olhos, né? A gente não quer
o sujeito só no aspecto cognitivo, né? A gente fala de uma educação aí integral, né? Essa educação integral, ela precisa, né? Não só aspectos, né, de conteúdos, mas também de habilidades socioemocionais, né? Inclusive num documento aí que o MEC lançou em 2017, que é a BNCC, são 10 competências gerais, né, para o ensino básico, e das 10 competências, Lucy, 4 são competências socioemocionais. Então, assim, cada vez mais nós temos voltado, né, os olhos para essa educação socioemocional, né, do sujeito no social, né, habilidades sociais, de como lidar com o outro, e também habilidades emocionais, né, de como ele lidar com as próprias emoções. E a gente tem visto cada vez mais a necessidade, né, não adianta eu formar uma pessoa capaz, né, em conteúdos, mas, né, uma pessoa que não tem empatia, que não tem responsabilidade, né, que não sabe se relacionar com o outro. E aí a gente vê que não é uma educação completa, né? E hoje as escolas têm voltado os olhares para isso, né? E a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, né, porque eu amo essa área, né, e defendo muito a formação socioemocional. E a formação socioemocional vai de encontro aí com a disciplina positiva. Eu acho que o que diferencia, né, principalmente a educação, olhando para o sujeito dessa forma, da educação que a gente conhece, né, do modelo mais punitivo, principalmente esse efeito a longo prazo. Porque assim, quando você cria, você educa de uma forma controladora, você está ali controlando, punindo, você perde conexão com a criança, aquela criança vai se tornar um adolescente, né? Na adolescência, ele já tem uma necessidade de encontrar grupos, e aí a pessoa que ele menos quer por perto é o pai e a mãe. E aí você imagina se ele já vem de uma relação que foi rompida na infância. Chega na adolescência com esse sentimento, esse distanciamento. Vai ficar mais difícil desses pais acessarem esse adolescente. Ele passou da adolescência e se tornou um adulto. E aí lá na fase adulta, você não vai ter o pai e a mãe para te controlar e para te punir, né? Para dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer o tempo inteiro. Então, assim, o que a disciplina positiva defende de desenvolver habilidades sociais e de vida é isso, que você desenvolva o seu filho hoje como criança, pensando que ele vai ser um adulto e que não deva depender de você, né? Que não vai ter você ali para guiar, para ficar o tempo inteiro dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, até porque ele já vai ser adulto e vai fazer se ele quiser. E se ele vem de uma história que rompeu essa conexão, esse respeito, esse amor, muito dificilmente, né, ele vai ser um adulto que vai querer ouvir e ter esse acesso aos pais. A gente não assume, mas assim, se a gente for pensar, conversando com as pessoas, e pergunte internamente, não precisa contar para ninguém. Você tem aquele desejo de estar com seus pais todos os dias? Você tem aquela preocupação, aquele interesse de ligar, né? Você tinha isso mais jovem, né? De se ligar, de se interessar, de estar perto, ou precisa de um médico, estou disponível prontamente. Quando ele estiver idoso, vai dar trabalho, vai usar fralda e vai esquecer das coisas, vai ficar me perguntando, vai contar a mesma história várias vezes. Eu fico feliz em ser o filho que vou estar por perto desse pai e dessa mãe para cuidar dele. Às vezes não, às vezes a gente cria na fase adulta um distanciamento dos nossos pais, umas barreiras, sabe? Uma indiferença quase, e a gente não olha para a nossa história e vai procurar lá dentro da gente por que isso? Por que eu sinto isso? Porque assim, a gente aprendeu até que é feio, né? Sentir certas coisas, que tem sentimentos feios. E que a gente acaba reproduzindo isso para a criança. Não chora que é feio, não faz isso que é feio. E sentimento é sentimento, a pessoa precisa botar para fora de alguma forma. Então a gente só ensina que reprime, mas isso vai para onde? Né? Para onde será que vai todo esse sentimento que foi reprimido? Bom, acho que da história a gente conseguiu, né, dar uma... Tem mais alguma observação sobre a história da disciplina positiva, de onde surgiu? A gente está falando aí, gente, disciplina positiva é 1920, tá? O negócio aí de 100 anos atrás. Então, nada surgiu de ontem, como a gente falou. Da história, pode. Você quer destacar mais alguma coisa? Acredito que é isso mesmo, né? A psicologia adleriana, né, do Alfred Adler,
né, que ele começou com essas ideias, depois veio, né, o Drycos, que foi um dos seus seguidores, né, e que a Jane conseguiu aí embasamento, né, para construir e desenvolver essas ferramentas, né, através desses teóricos aí, né, então tem uma fundamentação, né, teórica, assim, a disciplina positiva. Igual agora a gente vai para os critérios, testada, né? Testada e comprovada. Com base nisso, né, na toda a história que a Polly contou sobre a disciplina positiva, surgiram alguns critérios básicos. Então, vamos lá. Tem a parte do Adler, né, e do Drycos, mas ela pegou tudo e transformou em ferramentas. E para se enquadrar em disciplina positiva, para ficar mais fácil e acessível para os pais, tem 5 critérios. Quem quiser anotar, mas é super fácil também de achar, né? Na internet, não sei se está atualizado. No livro está faltando um, porque não tá essa edição não está atualizada. Mas são 5. Critérios. E aí são 5, a gente começa assim, para poder entender, né, se está no caminho de disciplina positiva ou não. Então, o primeiro critério, é gentil e firme ao mesmo tempo? Lembra do pêndulo que eu falei? Que uma hora eu era muito gentil, outra hora eu era muito firme? Então, assim, a disciplina positiva, ela defende que seja gentil e firme ao mesmo tempo. Não é deixar oba-oba fazer o que quiser, não. Tem limite, só que tem limite de forma respeitosa, olhando para a criança, não com essa criança quando crescer vai ser alguém, não, ela já é alguém agora, que merece ser respeitada como alguém, e eu sempre penso assim, se fosse um adulto, eu falaria com a criança dessa forma? Sabe? Se fosse um outro adulto, eu trataria assim? Eu acho que é um bom alerta para a gente pensar se o nosso tratamento está sendo respeitoso. Mas tem que ser respeitoso com a gente também. Então, às vezes... Engraçado Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu fico assim, ó, gentil e firme, né? Então, os pais, às vezes, né, na parentalidade em casa, eles, às vezes, a mãe ou é gentil demais, ou o pai é muito firme. Então, é um para compensar o outro, né? Então, às vezes, a mãe fica, mas o pai já é muito, né, rigoroso, então eu vou ser mais permissiva. E não entra naquele equilíbrio, né? A criança acaba ficando confusa, né? Porque um é muito exigente e chega a ser até agressivo, né? E o outro, às vezes, muito permissivo, deixando a criança fazer o que quer, né? E perdendo esse controle mesmo, né? E o ideal mesmo esse equilíbrio aí, de firmeza e a gentileza. Por isso que eu acho que eu falo tanto de ter constância. Porque assim, a criança vai ter contato com pessoas autoritárias, com pessoas permissivas na vida. Às vezes a avó é muito permissiva, a professora é muito autoritária, ou o pai é muito, muito autoritário, a mãe é muito permissiva. A criança vai ter, mas se você tem constância, se tem um adulto de referência na vida da criança, um cuidador, alguém que tem essa constância equilibrada, do gentil e firme ao mesmo tempo, já dá uma oportunidade da criança acessar e desenvolver as habilidades que ela vai precisar na vida adulta. E a criança, com o tempo, ela vai se adaptando a como funciona cada adulto. E ela consegue, mesmo com aquele adulto mais autoritário, ela ter um comportamento respeitoso, né? Dela acessar o que ela está aprendendo. Eu falo que é um cardápio, né? A criança, ela vem com cardápio em branco e a gente vai colocando elementos nesse cardápio da vida da criança. E aí ela consegue ter recursos positivos para lidar mesmo com situações de pessoas, né, um pouco mais autoritárias, né, com essa dificuldade. Então, falando dos critérios, né, o primeiro critério é ser gentil e firme ao mesmo tempo. E precisa ser gentil e firme ao mesmo tempo e para as duas partes. Né? Não é a mãe se sentir ferida, ofendida, ter um valor rompido ali com aquela situação para poder ser gentil com a criança. Não é isso. É você ponderar, de repente, de onde vem essa minha irritação com essa situação? De onde vem essa minha irritação com o choro dessa criança? Por que esse choro me afeta tanto? Eu não sei lidar com esse choro. Chorar é uma emoção, é uma expressão de sentimento e tá tudo bem chorar. Porque a gente tem que entender a causa do choro e orientar a criança para a solução do problema. Né, que é também algo que a disciplina positiva fala muito. Foco na solução, a gente foca muito no problema, repete a mesma coisa errada que aconteceu, tá aí a solução. Então, a gente se perde no caminho porque a gente olha para o problema mais do que para a solução.
Então, ser gentil e firme ao mesmo tempo, a primeira coisa que se pergunta, eu anotei isso também de um tempo, eu anotei e deixei na geladeira. É gentil e firme ao mesmo tempo? O segundo critério, ajuda as crianças a desenvolver o senso de aceitação e importância? Então, essa situação, essa forma que eu estou tratando, eu estou ajudando essa criança a se sentir importante e pertencente? O conceito adleriano, né? As pessoas precisam se sentir pertencentes, né, e importantes. Né? Então, Isso assim, vai é muito só do pensar encontro, né? na situação. Eu tô gritando aqui, vai, sai daqui, vai pro quarto, dou uma chinelada nela, sabe? Imagina você nessa situação, você vai visitar uma amiga, e aí vocês têm um desentendimento, a pessoa te agride, te xinga, te bota pro quarto para pensar, lá no cantinho, você tem 40 anos, ficar 40 minutos pensando no que você fez. Então, assim, você está ajudando, você vai se sentir aceita. Gente, o sentimento a necessidade de aceitação é tão elevada, até no adulto, né? Porque é uma necessidade vital de ser aceito, de ser, né, se sentir pertencente, que a gente se sente incomodado se a gente achar que a pessoa está achando alguma coisa da gente. A gente fica incomodado no ambiente, no ambiente de trabalho. Essa pessoa não me chamou para almoçar. Essa pessoa... Outro dia eu me peguei dando um pitizinho desse aqui, internamente. Porque as minhas amigas saíram e não sei o que, não me chamaram. Depois eu fiquei pensando, gente, olha aí a necessidade de aceitação e pertencimento. Né? E aí fiquei ofendida porque parte do princípio, como eu sou mãe, eu não vou. E realmente talvez eu não fosse. Mas eu quero ser chamada, gente. Amiga, se estiver online aí, eu quero ser chamada para as coisas, tá? Então, assim, é o objetivo primário, né, da pessoa. É o objetivo primário, desculpa. Desculpa, se é o objetivo primário. Se aceita e pertencente, imagina. Se a gente, adulto, dá piti por conta de não se sentir pertencente, achando, né, da nossa cabeça. Imagina a criança em casa, com seu adulto de referência, tudo que ele tem na vida é o pai e a mãe, né? Tudo que ele conhece de amor é com a gente ali, é o primeiro contato com esse sentimento. Então, assim, eu estou ajudando essa criança com essa minha atitude. Será que ela está se sentindo aceita, importante, pertencente, amada? Né? É importante a gente pensar sobre isso. Como é que eu posso ajudar essa criança com isso? Então, falamos do primeiro, é gentil e firme ao mesmo tempo. O segundo, ajuda a criança a desenvolver o senso de aceitação e pertencimento. O terceiro, é efetivo a longo prazo? Por que é efetivo a longo prazo? Vai ter resultado na vida adulta dessa criança, resultado positivo, né? Vai ter resultado positivo na vida dessa criança? E vamos falar da punição. Se eu boto de castigo, dou uma chinelada, eu resolvi o problema ali. Tem, sim, o resultado. Naquele momento, né? Porque a criança não é boba, né, gente? Ninguém quer ficar apanhando, nem ficando de castigo toda hora. Então, ele tem um resultado mentiroso, um resultado falso. Né? Normalmente, a criança, né, nesse processo, uma hora ela aprende a mentir, ela perde a confiança naquele adulto, ela se sente injustiçada. E esse sentimento... Ela cria estratégias para não ser pega da próxima vez, ou quando ela fizer... Ninguém vai estar olhando, né? Então são crenças que ela vai formando ali em relação aos comportamentos, né? Que eu posso fazer escondido, né? Que eu não vou ser punido. E aí, quando falo dessa questão aí do longo prazo, né? É a gente pensar nos comportamentos desafiadores de hoje, o que a gente tem hoje e o que a gente quer para o futuro, né? Que é aquela lista, né, de coisas boas, né? Dos autocuidado, autonomia, responsabilidade, né? O que a gente quer para o futuro, né? Então, assim, é em longo prazo mesmo. A gente fala futuro mesmo, porque é aquilo que a gente vai formar, né? E é aquilo que a gente vai estar conduzindo, né? Desse mau comportamento que a gente tem hoje, desse comportamento desafiador que a gente tem hoje, para o futuro. Então, assim, é um processo. Por isso que a gente fala que é longo prazo, né? E a punição, e às vezes, né? A gente funciona, né, naquele momento ali, né, do problema, e depois vira uma situação pior, né? A criança vai entendendo... Dá uma falsa sensação de que... E assim, as mães ainda falam, né? Meu filho só funciona assim. Que ele entende aquilo como um processo. Eu quero isso. A minha mãe vai dizer não, eu vou gritar, vou chorar, vou me jogar no chão, ela vai me bater. Então, assim, aquilo ele entende como um processo. Se você não bater, se você romper aquilo em algum momento, ele até estranha.
opa, tem uma coisa errada. É óbvio que isso não é consciente, isso é uma forma, um modelo automático. A gente cria um processo e a criança vai exigir aquela resposta, né? Só um parênteses, alguém tá... Quanto tempo, Polly, nós temos? Que meu backup marido aqui veio dizer que já quase no tempo já. Já, então vou... Falta 9 para as 9. 9 para as 9, é. 9 minutos? Então vamos lá. Vamos Então lá. falamos de efetivo a longo prazo por isso, porque assim, a disciplina positiva defende que punição não é o caminho, sabe? Que parece que é, mas não é. Se você for avaliar até a página 2, aprofundar um pouquinho, fica muito claro isso, né? Eu já falei disso em outros momentos, vou usar um exemplo que eu amo, que é o adulto de hoje que fura o sinal quando não tem o guarda olhando, quando não tem pardal, né? A pessoa sabe que não pode, tem punição, porque tem a multa e a punição, mas se não tem ninguém olhando, tá tudo bem. Se a pessoa não tá ali me vigiando, eu posso. Eu tomo uma cervejinha e vou lá, olho no aplicativo lá, se tem em algum lugar, tá tudo bem. Não tem a consciência, não tem aquela consciência social do mal que tá fazendo pro outro, do risco de matar alguém, de atrapalhar a vida de uma pessoa, deixar uma pessoa deficiente. Ele não pensa nisso. Ele se garante tanto de que não, eu me garanto, tá tudo certo, porque eu bebi e não vai fazer mal para ninguém, que ele vai e faz. Então, assim, não é efetivo a longo prazo, né? Punição não é efetivo a longo prazo, porque a pessoa se torna adulto fazendo um monte de bobagenzinhas. O 4, ensina habilidades sociais de vida. Ensina habilidades sociais e habilidades de vida. Exemplo, respeito, preocupação com o outro, que a gente está falando aqui, né? Resolução de problemas, foca na solução de problemas, cooperação, contribuição. Contribuição. A gente tem que se perguntar isso o tempo inteiro. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou ajudando a criança a desenvolver alguma habilidade? Uma vez uma mãe me perguntou, eu não sei como é desenvolver habilidades. Então, assim, é isso, é você olhar para o comportamento, para a sua reação diante daquele comportamento e no que você quer para o seu filho para o futuro. E aí você vai pensar, isso aqui, se fosse comigo, me bota de castigo, isso aqui, nossa, eu me senti... agora eu me senti realmente com vontade de colaborar com esse adulto, de cooperar. Agora eu me senti super motivado, né? Eu cheguei no meu trabalho, meu chefe gritou comigo, bateu a porta, me deu uns gritos, mandou eu sentar lá na parede, de cara para a parede, só sair quando eu entregar o relatório para ele. Eu me senti super motivada. Inclusive, eu vou lá dizer para ele, cara, obrigada, porque você me deu a oportunidade agora de desenvolver várias habilidades sociais. Não, gente, a gente quer matar a pessoa, né? Vai desenvolver um ranço, né, profundo. Então, assim, uma criança acha que vai ser diferente. Bom, o 5º, que é o que não está no livro, é desenvolve autonomia. E aí a Polly falou, não faça pela criança aquilo que ele já pode fazer. Aquilo que ela é capaz de fazer. Mas como é que eu sei se ela é capaz de fazer? Deixando a criança fazer. A gente tem um defeito, né? Uma ansiedade de querer as coisas muito rápidas, tudo no tempo. E a gente faz pela criança coisas que ela é capaz de fazer. Eu já fiz uma live sobre isso, falei também, que adulto é mimado. A criança, o adulto é mimado, porque o adulto é capaz de fazer tudo e ele quer tudo na mão. A criança, ela ainda não tem isso desenvolvido. A gente precisa ensinar, é autonomia, deixar ela ir lá escovar o dente de qualquer jeito, vai escovar mal, depois a gente vai lá e só retoca. Mas deixa a criança. Tenta vestir a roupa sozinha, vai ficar um bumbum de fora, uma banda de fora daqui, uma calça enrolada ali. Vai, mas tá tudo bem, ele vai treinar. Não dá para criança, com 5, 6 anos, a gente quer que a criança... A gente não tem tempo para nada, porque a gente ensinou essa criança fazendo as coisas sempre com nossa ajuda e nossa supervisão, que ela não consegue. Então, você realmente vai ter o seu tempo tomado demais, o tempo inteiro. Porque a criança, ela vai demandar muito. Eu falo que a gente tem que ser o exemplo, né? Primeiro a gente mostra a criança de como fazer, acompanha, né? E dá essa autonomia, né? A pessoa se sente, né, importante, pertencente em todos os processos. E a gente tem uma tendência, né, a fazer tudo pela criança, né? Ai, tadinho, né? Pequenininho, não dá conta. E a gente, quando a gente pede a colaboração das crianças, a gente vê que as coisas, elas funcionam muito bem, sabe? Então, eu até falo com os professores, né?
Falei, gente, quando a criança colabora, quando ela participa, né? Eu estava até conversando com as minhas professoras que antigamente os combinados chegavam na sala já prontos, né? Então, era o combinado da professora com ela mesma, né? Porque o Isso. combinado já era pronto, né? Vamos colar os combinados aqui. Né? E hoje a gente precisa construir junto, né? Os nossos combinados. Então, as crianças participarem, elas mesmas dizer, né? Assim, falar. Né, o que é ideal Vocês são ali na sala. capazes de... Então, assim, é construído junto, através da cooperação, da participação deles, né, com autonomia, né, e a gente trabalha muito com a questão do questionamento, né, quando a criança faz alguma coisa, e aí, né, o que era realmente para fazer agora, o que a gente precisa fazer agora, em vez de ficar dando ordem. Então, sim, são Isso aí estratégias que a funciona gente muito para usa. ajudar na autonomia. Essa estratégia que a Polly falou é maravilhosa. Ao invés de você ficar dizendo para a criança, acabou de comer, agora vai lá, escova o dente. Pergunte, de forma curiosa, interessada, genuinamente, meu filho, agora, depois da comida, o que a gente precisa fazer para o bichinho não comer o dente? E deixe que a criança treine Ela vai isso, desenvolva conduzindo, essa né? capacidade de fazer. Porque assim, senão vai se tornar um adulto que você tem que ficar lembrando, vai lá escovar o dente. Mas isso é treino, isso é a oportunidade que a gente dá agora. A gente não tem a paciência para deixar a criança, né, para desenvolver a criança, e depois a gente também não tem paciência para lidar com essa criança dependente da gente. Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente a qualquer momento. Já deu Eu gostaria hora. de ficar falando aqui a noite inteira. Então, assim, vou dar só uma orientação que as mães podem fazer em casa, um exercício que é bem simplesinho. Faz uma listinha de todos os comportamentos do seu filho que você acha que não está bacana. Comportamentos que a gente chama de desafiador, né? Então, os comportamentos difíceis ou, o vulgarmente falando, mau comportamento. Tudo que tem de difícil, faz uma listinha lá e vai anotando. Se joga no chão, joga as coisas, grita, xinga, bate. Faz uma listinha. Morde, mente. Vale tudo. Faz essa lista lá caprichada. Pega uma outra folha em branco e faz uma listinha de tudo que você gostaria que seu filho fosse no futuro, as características, as habilidades que você gostaria que ele fosse enquanto adulto. Então, assim, aquela criança cresceu, se tornou um adulto, e quais as características, né, as habilidades que você gostaria de ver na sua criança, que um dia foi criança. Para a mãe é sempre criança, né? No seu filho. Aí você lista lá. Né? Geralmente sai essas coisas que a gente falou aqui: responsabilidade, generoso, responsável. Falei responsabilidade, falei generosidade. Faz lá, tudo que a gente gostaria, feliz, realizado, que colabora com as pessoas, que faz essa segunda linha. E aí, tudo que você achar que vai ser bacana para o seu filho, né? Que você gostaria, se você vai ter orgulho de falar do seu filho quando adulto. E aí você olha para essas duas listas e procura o caminho do meio ali. O que eu tenho feito para que esses comportamentos desafiadores se transformem nessas habilidades aqui? Né? Como é que eu tenho ajudado essa criança? Como é que eu tô um ótimo exercício. Porque esse é o nosso papel. Né? Ninguém falou que seria fácil, mas tem ajuda aí. E aí, antes que o Instagram derrube a gente de vez, eu fico à disposição, tá? Fico à disposição. Quem tem dificuldade, Lucito, com essa dificuldade, pode me mandar. Qualquer pergunta, pode mandar. Quer contar uma história, uma situação difícil, está desesperado, eu converso com um monte de mães. Manda direct, manda WhatsApp. Lá no meu perfil tem o WhatsApp. Pode mandar, gente. Manda áudio, não tem problema. Às vezes eu não consigo ouvir na hora, no dia, mas eu respondo. Tá? Porque tem um momento do meu dia que eu fico sem celular, é um compromisso que eu tenho com a minha filha. Mas fiquem à vontade para mandar o desespero, o perrengue. Não precisa esconder nada da história, a história é feia, cabeluda. Pode contar. Com certeza, é um apoio, eu vou ter o maior prazer, mães, né? o maior amor. Eu tenho o maior amor mães, ouvir, acolher, acalmar esse coração de mãe e orientar para que vocês consigam seguir um caminho diferente. Tá? Então, como assim, mães, uma apoia na outra, né? Isso aí. Ó, 29 segundos, Polly. Vamos lá, queria agradecer, viu, Lucio? Prazer, né, estar aqui com você. Foi muito bom, né? A gente conheceu aqui em Belo Horizonte. Quando você tiver a oportunidade, volte para cá para a gente se ver. Foi um prazer mesmo, né? Eu acho que é uma amizade que a gente aí criou, né? E que a gente possa cultivar isso aí. Tá bom?